Glória a Deus. Amém. Pode trazer os nossos heróis da fé. Estão relacionados ali, na grande maioria, eles são parte ali do livro de Hebreus, quando o autor, o escritor fala dos heróis, daqueles que serão modelos de fé, de esperança, de paz, de obras, daquilo que Deus fez através da vida deles, na vida deles primeiramente, e depois através da vida deles. Quando a gente está meditando sobre isso, falando sobre os nossos heróis da fé, nós não queremos apenas ter um conhecimento daquilo que Deus fez na vida deles. Nós não queremos que você, hoje nós estamos concluindo a nossa série, que você saia daqui dizendo, eu aprendi a história, e isso não se tornar um testemunho na sua própria vida. Então, mais do que conhecer o que Deus fez na vida do Paulo, do Noé, hoje a gente vai aprender de Davi, de José, de Abraão, de Joquebede, é como a minha vida vai também ser testemunho de fé para a vida de outros. Ou seja, não apenas contar a história do que Deus fez na vida deles, mas podemos contar a história do que Deus fez na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Quem quer ser um testemunho de fé? Então a gente precisa aprender sobre fé. Fé é uma dimensão que todo aquele que quer servir a Deus precisa alcançar para viver com Deus. Não há relação com Deus que não seja pela fé. Então, pela fé nós cremos que Deus existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé nós podemos mover montanhas, artimanhas do inimigo são reveladas. E a fé é uma dimensão que a gente precisa viver no sobrenatural da nossa vida. Por isso que o homem e a mulher de fé, quando tem um livro de oração, o livro de oração não é apenas as petições. Deus dá um emprego, Deus a casa nova, mas a gente vai em busca das promessas. Então, mais do que orar o que eu preciso, é orar aquilo que Deus disse sobre a área que eu estou precisando. Então talvez você está vivendo uma angústia no seu trabalho, com a sustentação da sua casa. Aí a gente vai lá e fala assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma oração agora que diz respeito à promessa de Deus e não às dúvidas ou às angústias que permeiam o meu coração. É a certeza, Deus está dizendo, e portanto eu vou profetizar, eu vou proclamar. Mais do que isso, eu vou encarnar isso na minha vida. Há momentos da nossa história que os olhos não estão vendo, mas aí eu me lembro do que Deus disse, e o que Deus disse, Ele vai cumprir. Por isso que o homem e a mulher de Deus que vivem pela fé, têm uma relação especial com as Escrituras Sagradas. São pessoas que estão sempre buscando o que Deus tem para a vida delas. Às vezes a gente se depara com muitas pessoas dizendo, tem muita gente enganando as pessoas. A Bíblia diz assim: se levantarão no meio de vocês enganadores. A Bíblia já falou que vai ter lobos, devoradores que não pouparão o rebanho. Jesus estava falando isso para os primeiros discípulos dele, para os apóstolos. Mas a palavra de Deus também diz o quê? Não vos deixeis enganar. E como é que eu não me deixo enganar? Conhecendo a verdade. Ou seja, todas as vezes que uma voz, pode ser uma voz que eu admiro, uma voz que foi importante na minha vida, uma voz de alguém que em algum momento me abençoou, mas que de repente começa a dizer outras coisas que não aquelas que estão nas Escrituras Sagradas. E como é que eu vou saber se a voz mudou? Porque eu, pela minha história, 30 anos de pastorado, eu já vi muita gente mudando o discurso. E como é que eu sei que o discurso mudou? Conhecendo a palavra de Deus. Aí quando eu conheço a palavra de Deus, eu falo assim: opa, isso aí não está de acordo com o que a Bíblia diz. Então, entre a pessoa que eu admiro e a palavra de Deus, eu me apego à palavra de Deus e diz: não, eu vou ficar com a palavra de Deus para a minha vida. Então isso é necessário para que você viva a vida pela fé. É disso que as Escrituras Sagradas estão falando conosco. É essa dimensão da palavra nos nossos corações, que se torna palavras que saem da nossa boca e se tornam materialização na minha maneira de viver.
assim eu vou construir a minha vida, meu casamento, meu trabalho, assim eu vou lidar com o meu dinheiro, com os meus dons, com os meus talentos, com a sociedade, com a comunidade que eu estou inserida, assim eu vou aprender. Então, quando nós olhamos para a vida desses homens, essa mulher, nós podemos dizer: aprendi com eles coisas importantes para que na minha própria vida eu possa também vivenciar. E a história de hoje é de um personagem único nas Escrituras Sagradas. O rei Davi, o pastor Davi, ele é um personagem que é arquétipo, ou seja, ele é uma figura de todos nós. Nenhum outro recebeu tantas promessas de Deus para a vida como Davi. Nenhum outro personagem, além de Jesus, foi citado tanto na Bíblia como Davi. Davi é uma figura central, inclusive a promessa sobre a vida de Davi era que o descendente dele, seria o regente para todo sempre. Não faltaria rei no trono de Davi. Davi era alguém que despertava paixões em mulheres e homens. Davi é alguém que foi amado profundamente, ao mesmo tempo odiado por muitos. Davi foi um poeta. Boa parte dos salmos é poesia do Davi. Ao mesmo tempo, um guerreiro que não perdia as batalhas, um homem forte, um homem vigoroso, um homem de palavra, um homem que era amigo fiel e um servo dedicado. O Davi tinha um amigo, e Jonathan, que era um amigo que os corações se ligaram. Ao mesmo tempo, o pai de Jonathan, perseguiu Davi para buscar a morte de Davi. E no entanto, Davi, que era servo do rei Saul, nunca levantou a mão para fazer mal contra o rei, mesmo quando foi perseguido injustamente. Então Davi era aquele que Deus fez promessa, mas é também aquele que tomou a mulher do outro, que tramou a morte do marido para esconder a gravidez indesejada dela. Davi é aquele que no leito de morte recomendou a morte de um dos seus generais ao seu filho. Davi era uma figura que até hoje mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas que ele figura de maneira tão despida, porque talvez, se eu e você, Davi é um testemunho de que a Bíblia é verdade. Porque se eu e você fôssemos contar a história do homem segundo o coração de Deus, nós omitiríamos as mazelas que ele cometeu. A gente dizia: não, vai pegar bem, já passou, está no passado, larga de mão, não conta desse jeito, deixa o Davi, porque senão as pessoas vão colocar a dúvida. Não, Deus fez questão de deixar Davi exposto nas suas vergonhas, quando seu filho, um dos filhos, queria matar Davi, tomar seu trono, ele tomou as suas mulheres, o harém de Davi, e ele teve relações sexuais com elas todas, para mostrar para toda Jerusalém que agora tinha um novo rei. Ao mesmo tempo, tem um dos filhos de Salomão, de Davi, que diz: ouça o conselho do seu pai, atenta para a voz da sua mãe. Então um filho revoltado e outro que dizia: não, escuta seu pai. Então Davi é alguém que podemos aprender e muito sobre ele. A história de hoje, apesar de tantos, eu tenho ensaiado, tenho feito pesquisa para escrever um livro sobre a vida de Davi, já há algum tempo. Cheguei a escrever um e está pronto ele, mas entendi que não era tudo aquilo que eu queria falar de Davi, então a gente está aguardando outra oportunidade para falar mais dele. Mas a história mais conhecida do Davi, é a história de Davi contra Golias. Mas tornou até uma expressão popular. Quando nós temos alguém que é inferior na batalha, a gente diz: é uma luta entre o pequeno e o gigante. Ou seja, até no futebol, no basquete, nos esportes, as pessoas: Davi contra Golias, porque ficou claro que houve ali uma batalha que aquele pequeno jovem não era capaz de vencer. No entanto, Deus interfere na história e ali traz uma jornada e uma caminhada que leva Davi ao trono de Israel. E tudo começa no dia em que o profeta Samuel, levado por Deus à casa do pai do Davi, Jessé, e ele dizia que ia ali fazer uma visita, e o Jessé enfileirou, preparou os filhos, todo mundo tomou banho, fez a barba,
né, penteou o cabelo, passou perfume, ficou esperando o profeta, a visita do pastor lá em casa para orar com os filhos. E quando o Jessé estava lá e apresenta os filhos dele, o Eliabe, o irmão mais velho, e o Samuel olhou para ele era vigoroso, grande, forte, e ele no coração dele dizia: deve ser esse o ungido do Senhor, é esse que eu vou ungir rei, porque Deus já tinha falado que tiraria o reinado de Saul e colocaria sobre um homem que era segundo o seu coração. Nem tinha falado de Davi ainda, Davi não aparece na história, e Deus está dizendo: já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Quando ele vai passando pelos filhos de Jessé, nenhum deles, e Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Até que chega no último filho, ele pergunta: mas não tem mais nenhum filho? Será que eu visitei a casa errada? E o pai diz: não, tem um menino, e ele está cuidando das ovelhas, ele fica lá no campo, porque era uma tarefa pouco importante, entre aspas, né? Ou basal, básica na vida da família, e eles nem se preocuparam em trazer o Davi para encontrar com o profeta que visitaria a casa. E o Samuel diz: olha, vamos esperar até que todos venham, e vamos aguardar Davi, ninguém vai comer até que ele chegue. Quando ele chega, Deus diz: é este. Ele pega o chifre de óleo, derrama sobre a cabeça do Davi e o unge rei de Israel. Naquela ocasião ninguém entendeu nada, porque o rei continuava no trono. Saul levou anos ainda até que Davi vai para aquele lugar. E a história de Davi começa nesse lugar, e começa especialmente em 1 Samuel, no capítulo 17, que diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes Damim, entre Socó e Azeca, nome de as cidades que ali estavam, né? Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha para a batalha, para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, uma lança. A haste de sua lança parecia como uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos, 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras, os filisteus e o Saul, rei, e todos os israelitas ficaram apavorados e atônitos. Essa é a figura que Davi encontra. E por que o Davi foi parar ali naquele lugar? Davi foi encomendado pelo pai. Os irmãos de Davi estavam lá no acampamento. Para você se situar, as guerras naqueles dias eram um pouco diferentes das que nós temos hoje. Então era o quê? Um exército se posicionava num lugar e outro do outro, e havia um campo da batalha. Havia ali no vale onde os exércitos se enfrentariam, ou seja, um combate de exércitos programado com hora marcada para ver mais ou menos briga de turma. Vamos brigar e ver quem ganha. Aí o Saul vem e traz uma proposta nova: ao invés de nós lutarmos com os exércitos, escolham um valente entre vocês para que lute comigo. O problema é que ele tinha 2,90 metros de altura, e pelo que nós estamos vendo, pelo detalhamento que colocou aqui a respeito da couraça, a respeito do dardo, a respeito, né, das setas que Golias carregava, ninguém se atrevia a se apresentar para ele. E ali durou dias que eles vinha e zombava: cadê vocês? Cadê vocês? Né? Até que, numa determinada altura daquele embate emocional,
chega Davi para levar queijo e pães. Ou seja, o Davi chega ali e fala assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E aí alguém conta para ele essa história, e o Davi diz assim, em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, quais foram as palavras? O Davi ouviu o que estava acontecendo, o desaforo que o gigante estava fazendo. Cadê vocês? Cadê o seu Deus? Ele ficava ali zombando. E o Davi diz: eu vou lutar com o gigante. Eu vou lutar com o gigante. E aí isso parece uma presunção e uma pretensão, porque um jovem adolescente, e ali estava o herói do outro exército, gigante, preparado para a guerra, né, com couraça, com armas próprias, e as pessoas diziam: não, você não tem condição. Aí levaram ele para o rei Saul, porque afinal de contas o único que se ofereceu para lutar era o Davi. E aí ele vai lá para a coisa, diz assim: ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram para o rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará, lutará contra o filisteu. Porém o rei Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu é moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Essa história bem conhecida. Nós separamos aqui 3 pontos. O primeiro ponto é uma fé inabalável. Se você quer vencer os gigantes da sua vida, é preciso estar munido de uma fé inabalável. O que significa isso? Quando a gente olha, os irmãos de Davi, quando ele chegou no acampamento, eles começaram a dizer: você está metido, você é presunçoso, você é arrogante, Davi. Eu conheço seu coração. E o Davi falou: o que eu fiz? Não fiz nada. Porque o Davi chegou lá e já falou assim: não, ninguém quer lutar não, eu vou lutar. Davi tinha fé inabalável, porque ele conhecia ao Deus que ele servia. E olha que coisa interessante, o Davi foi preparado por Deus para chegar a esse momento. E o que ele diz? Houve momentos da minha vida que eu tive que lutar contra o leão, contra o urso. Agora vamos pensar, para e pensa na responsabilidade daquele jovem que cuidava das ovelhas de seu pai. Quem aqui já viu um leão no circo, no zoológico? Quem já viu um leão de perto? Quem já viu um leão de perto? Levanta a mão. É muito grande. E o urso é o maior, carnívoro que tem na América do Norte. Ele é gigante também. E Davi está dizendo: quando um leão ou um urso vinha para tomar um cordeiro do rebanho do meu pai, eu saía atrás dele e o pegava pelo bigode. Que é isso que está dizendo. E o matava. Se você fosse o pai de Davi, e o menino chegasse em casa e dissesse assim: pai, hoje nós tivemos um problema lá no rebanho, o leão atacou, e sabe como é que é? Não dava para fazer nada, E o pai ia falar para ele: que isso, você tinha de sair no braço com o leão? Claro que não. Mas Davi tinha o quê? Senso de responsabilidade. E é algo que eu e você precisamos aprender na nossa vida, porque sem o senso de responsabilidade das ovelhas que o nosso Pai confiou a nós, e aqui agora uma palavra para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus fala assim: eu sou. Significa que nós somos aqueles responsáveis pelas ovelhas do nosso Pai, a família da fé. Nós somos aqueles que vamos ter que colocar a nossa vida em risco para salvar pessoas das garras do leão e do urso, mas que muitas vezes, por falta de responsabilidade, nós temos dado boas desculpas, e essa é uma boa desculpa.
não vou colocar minha vida em risco. Isso está pesado demais para mim. Eu acabei de chegar lá do Rio Grande, cheguei agora 4 horas da tarde. Entra lá no meu Instagram, você vê o que está acontecendo, né? A gente como aliança, como igreja, nós estamos ajudando a Aliança Evangélica Brasileira lá, e eu estava lá em Lajeado, e nós estamos atuando na cidade de Cruzeiro. A devastação é terrível, e eu estava lá, a água subiu de novo, e algumas casas que já tinham sido limpas, encheram de água. Eu fui num dos abrigos, e um senhorzinho sentado na beirada, e nós chegamos, falei, como é que o senhor está? Ele falou assim, meu filho, já tinha lavado a casa, já estava colocando as coisas, a gente ia pintar, e essa noite encheu de novo, os olhos de desesperança, e as pessoas me perguntaram, mas não é cansativo? Eu estava em Goiânia, para a igreja, lá fui ministrar na igreja, de lá fui para o Rio Grande, cheguei lá, passamos, cheguei hoje, já estou aqui no culto, falei assim, cansativo, claro que é cansativo, mas eu entendi a minha responsabilidade com as ovelhas do nosso Pai. E você tem que aprender que você nunca vai conseguir ter plenitude daquilo que Deus tem para você na sua zona de conforto, se poupando. Aliás, a Bíblia diz, quem deseja poupar a si mesmo, ou poupar a sua vida, vai perder. Então, se você quer vencer gigantes na sua vida, você precisa de uma fé inabalável. E fé inabalável não é a fé em mim mesmo, não é a minha capacidade. E a palavra-chave ali do Davi foi essa, porque Davi não disse assim, cara, você não me conhece, eu luto com gigante, eu luto com leão. Não, Davi disse assim, eu lutei com o leão, eu lutei com o gigante, com o urso, para poder guardar as ovelhas do meu pai, e Deus que me livrou da mão do leão, da mão do urso, também vai me livrar da mão desse incircunciso. Ou seja, o Davi não estava esperando na sua força e na sua capacidade humana. O que o Davi estava dizendo? O Deus que agiu na minha vida vai seguir agindo, e portanto eu não preciso temer mal algum. Entende isso? E muitos de nós estão acovardados, amedrontados por aquilo que tem. Então, se você quer ter na sua mão armas que vão vencer, primeira coisa, uma fé inabalável. Depois a gente vai aprender que essa fé inabalável, ela precisa ser acompanhada, de uma fé que não olha para o tamanho do desafio. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Ele pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então ele está dizendo, você quer ter uma fé inabalável, e uma fé que não se deixa abater pelo tamanho do gigante, das ondas, das muralhas, dos desafios, das críticas, dos apontamentos, das mentiras, das invejas, do mal olhado. Você não tem medo? Por quê? Porque eu tenho uma fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí o que trabalha contra a nossa fé? Medo. Tem um embate lá em casa, porque eu tenho uma psicóloga em casa agora, e às vezes a psicologia quer dizer, não, um pouco de medo é bom. A Bíblia diz que o medo, qualquer tipo de medo é ruim. O que tem o amor de Deus, lança fora um pouco do medo? Não, lança fora todo o medo, porque eu não posso fazer nada na minha vida motivado pelo medo. Tive medo, por isso que eu fiz. Tive medo, por isso não fiz. Não, é pela fé. Pela fé. Pela fé. E fé é o quê? Certeza. Não é dúvida, é certeza. Fé não é passo no escuro. Fé é andar sobre a palavra de Deus que não volta vazia. Fala assim, glória a Deus. Quando Davi olha para o guerreiro, o que tinha apavorado, inclusive o Saul? Quem era o Saul, o rei Saul? Vocês se lembram como é que Saul foi escolhido? Saul é aquele que se destacava dos seus irmãos. Dizem que os demais das tribos lá de Israel davam como no ombro de Saul. Saul tinha o maior dos israelitas. E no entanto, Saul, que era um homem de guerra, ele já tinha lutado com os filisteus. Ele se acovardou diante do tamanho do gigante. E às vezes na sua vida,
você não tem avançado, não tem vivido o que Deus tem para você, simplesmente porque você tem se acovardado diante do tamanho do seu desafio, dos gigantes da sua vida. Então, eu preciso olhar para Deus. Esse é o segredo. Lembra do Pedro? O Pedro estava no barco, Jesus vem andando, estava ventando, o tempo estava ruim, as ondas eram altas, o vento era forte, e o Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá estar contigo. E Jesus diz: venha, Pedro. Aí o Pedro fala: sobre a tua palavra eu vou. O que o Pedro vai? Sobre as águas. Nas águas que ele estava andando? Não, ele estava andando na palavra de Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá estar contigo. Ele está dizendo: se o Senhor disser para mim, eu vou fazer. Aí eu vou deixar. O que Pedro acabou afundando? Porque ele começou a olhar para as ondas, para o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para os problemas. Tenho comigo, e isso não está no texto, que o quê? Que quando Davi olhou para o gigante, Davi funda esse estilingue, que é uma maneira, põem lá no corim, né, e tem uma corda grande, ele lança e solta uma das cordinhas e a pedra vai na direção. É um estilingue antigo. Talvez o Davi sabia usar aquilo porque ele usava para espantar os animais que vinham contra o rebanho. Davi olhou para aquele gigante e pensou: uma testa desse tamanho tem jeito de eu errar a pedrada. Enquanto todo mundo ficou vendo o problema, ele pensou: é a solução, tem jeito de eu errar. E ele envia uma pedrada, e a pedra bate na testa do inimigo. Quando a gente olha então para aquilo que Davi está dizendo, olha, você não pode se deixar abater pelo tamanho da sua batalha. E aí, por último, uma última fundamento, 3 pontos que a gente está fazendo. A fé nunca recua, avança. E o mais bonito da história diz assim, lá em Samuel 17:41: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Quando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência, disse o filisteu a Davi: sou por acaso um cão que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com estudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu-se que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, este se apressou, deixando suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra com uma funda e lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou a sua espada, desembainhou-a e o matou, cortando com ela a sua cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Já viu aquele ditado? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você avançar, ele vai fugir de você. Mas se você tentar fugir, você vai dar as costas para o seu inimigo, ele vai te alvejar. Por isso que o homem e a mulher de Deus lutam de frente. Por isso que Davi, quando viu o gigante vindo, ele não titubeou, ele correu ao encontro do gigante.
Ele não fugiu da batalha. Tem muita gente vivendo uma vida menor, porque recorrentemente fogem da batalha. Em nome da sabedoria, em nome da pessoa sensata, não tem enfrentado os seus medos, não tem tido a conversa difícil de ter com os filhos, com a mulher, com o marido, tem sucumbido porque tem se deixado levar por situações e circunstâncias ao invés de enfrentá-las. O Davi, quando viu o gigante, ele diz: você vai ser entregue nas minhas mãos. O gigante o amaldiçoou. O gigante primeiro quis constrangê-lo, dizendo: você é um menino. E Davi diz: você vem comigo com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Talvez seja também essa uma das coisas que tem impedido você de vencer a batalha. Você está confiando demais no seu braço, ao invés de lutar com as armas do Senhor. E a Bíblia diz o quê? As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para trazer todo pensamento cativo à presença de Deus. Essas são as nossas armas. Que armas são essas? Armas espirituais: oração, palavra de Deus, profecia. E muitas vezes a gente está querendo sair no braço com as pessoas, e Deus diz: luta com as armas que eu coloquei na sua mão. É interessante que o Davi, quando o Saul falou: não, tá bom, você pode lutar, mas vamos fazer o seguinte: você vai colocar a minha armadura, porque a minha armadura é boa, é armadura de rei, bem feita, resistente. Só que o Saul tinha uma estatura bem maior do que a de Davi naquele momento. E o que acontece? Quando colocou a roupa de Saul para Davi poder batalhar, diz a Bíblia que Davi não conseguia andar, porque era pesado demais para eles. E aqui fica a dica: não tente lutar com outras armas que não aquelas que Deus colocou na sua vida. Não fique esperando que as armas de outros sejam disponibilizadas para que você lute a batalha. Na verdade era uma boa ideia. Davi estava com roupinha de pastor, roupinha leve para lutar contra o gigante. A ideia era boa, falou: olha, ele é um homem experiente, tem boa couraça, é as armas do rei, coloca, vai lutar com as armas do rei. Olha só que privilégio. Quantas vezes as pessoas estão falando para você: olha, não é assim, olha para o outro, copia o que ele está fazendo, do outro tem mais experiência que você. E Deus está dizendo: eu não te ungi para pôr roupa de Saul, eu te ungi como roupa de pastor. Você vai lutar essa batalha com a roupa que eu te ungi rei. Roupa tem a ver com os dons, os talentos, a unção de Deus na nossa vida. E muita gente está tentando vestir a roupa de outro, está tentando ser alguém, está tentando imitar, e é uma cópia mal feita. Seu valor está em quem você é, naquilo que Deus depositou na sua vida. Não troque aquilo que Deus depositou em você por desejar, por almejar coisas do outro. Deus te trouxe aqui hoje para encerrar essa série, para dizer o seguinte: não fuja da batalha. Lembra de Josué? A gente aprendeu sobre Josué: ser forte e seja corajoso. Mas eu não dou conta, se você for em nome de Jesus, você dá conta. Se você for na sua própria força, na sua capacidade, na sua eloquência, não vai dar. Aliás, vai dar ruim. Mas se você se firmar na promessa de Deus, você vai dizer: eu sei quem luta por mim. Agindo Deus, ninguém pode impedir. A obra que Deus começou vai terminar. Não é isso? Maior é aquele que está comigo do que aqueles que são contra mim. Seu inimigo entrará contra você por um caminho, por 7 fugirão da sua presença. Há muitas promessas. Se apegue e diga: foi o quê? O Davi, depois aqui ele está colocado como rei, né? E a história de Davi não termina lá tão boa, porque o Davi troca a roupa de pastor para colocar a roupa de rei.
e acaba fazendo o quê? Aquilo que não devia fazer. Não troque a sua roupa. E quando o profeta foi lá para exortar Davi, que ele tinha pegado a mulher de Urias, qual foi a história que ele contou? Contou a história de rei, contou a história de batalha. Sabe o que ele contou? Ele falou assim: rei, havia um homem que tinha uma cabritinha, e tinha um outro que tinha muitos. Veio alguém visitar ele, mandou matar a cabritinha do outro. O que esse homem merece? E o Davi: morte. E o profeta virou para ele e falou assim: você é esse homem. Davi caiu em si. Esse homem com tantas faces é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe, uma virtude destaca na vida de Davi. Davi nunca jogou a culpa em ninguém. Para de colocar a culpa na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no seu chefe. Assuma a sua responsabilidade. Aquilo que você precisa transformar, se Deus falou com você, você é o agente de transformação. Nós estamos vivendo em dias de autocomiseração. Sou um coitadinho, minha vida é assim, não deu certo, ninguém viu meu talento, meu dom. 1, 2, 3, não brinco mais, vou para outro lugar, lá eles vão dar mais valor. Esquece isso. Pelo amor de Deus, olha para a batalha e luta naquilo que Deus tem para você. E eu encerro contando uma história que eu vi de perseverança. Quem conhece a igreja Elevation? Elevation é uma igreja americana, tem uma das bandas mais famosas hoje lá dos Estados Unidos. E eu estava lá no culto, e o produtor musical contou a história dele. Ele é inglês, e Deus falou para ele: você vai mudar para Charlotte, que eu quero que você congregue lá na Elevation, e você vai ajudar na música. E ele chegou lá, ele era guitarrista. Aí ele foi lá para fazer audição, e eles disseram para ele: não, guitarra a gente tem demais, não precisa de guitarrista não, a gente precisa de contrabaixo. Sabe tocar contrabaixo? Aí ele falou assim: sabe, eu sei, né? E fez o teste, não passou. Ele falou: não, seu baixo não serve para nós. Em vez de ele falar Deus, foi para a casa dele, falou que ficou 6 meses estudando contrabaixo, e voltou para outra audição. Passou. Não era o instrumento dele, ele sabia tocar todo instrumento, ele era de família musical. E hoje ele é o líder do louvor da Elevation. Deixa eu te dizer, o que Deus tem para a sua vida é seu. Não desista, não fuja da batalha, luta as guerras que o Senhor colocar na sua mão, seja íntegro, não puxe o tapete de ninguém. O Saul estava doido para matar Davi, Davi não levantou o dedo. Aliás, os amigos de Davi diziam assim: pode deixar, rei, nós colocamos o sangue dele nas nossas mãos, o Senhor não vai ter que pôr a mão em nada, deixa a gente matar ele. E o Davi fala assim: ai daquele que levantar a mão contra o ungido. Aliás, depois no campo de batalha, quando Saul morreu, e ele estava lá, né, nos seus últimos respirar, e alguém vai lá e mata Saul. Quando chega lá contando: matamos o rei, Davi mandou matar aqueles homens. Não se levante contra aqueles que Deus ungiu. Hoje é um dia especial para você, de fé, porque nós estamos construindo essa caminhada juntos, de fé, para que você possa ter o seu testemunho de fé, que você não seja apenas alguém que diz e conta bonitas histórias sobre a vida de alguém, mas que você possa dizer: essa é a minha história, uma história de transformação, de vida nova, de frutificação. Quem quer viver essa vida nova? Pai, nós estamos aqui essa noite porque o seu amor nos trouxe a esse lugar, e vimos a tua glória, glória como Filho único do Pai. Que essa noite seja noite de derramar profundo na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que saiamos daqui hoje, ó Pai, prontos para a batalha, entendendo aquilo que o Senhor deu a nós, dons, talentos, sejam sobre a nossa vida. Eu quero pedir agora que o Senhor abençoe, com um coração destemido, pronto para a batalha, que glorifica a Deus,
Levanta pessoas fiéis, leais à sua palavra, à obra do Senhor, à missão que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. Se você essa noite quer fazer uma aliança com Deus, um pacto, e dizer: eu quero lutar as minhas batalhas sem medo, eu vou lutar as minhas batalhas sem medo, eu queria que você levantasse e colocasse a mão no seu peito aí. Se você hoje quer dizer: eu vou lutar as minhas batalhas, eu não vou recuar. Põe a mão aí. Senhor, nós queremos consagrar o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós somos. Queremos apresentar diante de Ti o nosso coração, meu coração. Minhas mãos sejam adestradas para a batalha, que os meus pés sejam sempre firmados, e que eu esteja pronto para correr na direção dos meus desafios e não fugir deles. Que essa noite seja noite de milagre na vida de muitos, entendendo que quem matou o gigante foi a graça de Deus e não a força de Davi. Que assim seja nas nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, a Ele toda a honra, toda a glória. Bem forte, bem forte. Não deixe de orar pelo Rio Grande. A gente vai começar algumas lives de oração em favor. A situação é caótica, é triste. Tem lugar que a gente vai assim, devastação. Não sobrou marca de onde estavam as casas, para você ter uma ideia. Muita gente abrigada ainda. E aí a gente sabe toda a burocracia do país, tudo que vai envolver, quanto dinheiro vai ser desviado. E as pessoas estão passando necessidades, né? E graças a Deus não está tão frio como deveria estar nessa época do ano. Se bem que essa madrugada já teve uma geada, caiu gelo lá no sul. Mas lá nessas regiões ainda não está tão frio, porque é uma situação de calamidade mesmo. Então doe, entra lá no site da Aliança, faça suas doações. Esses recursos vão chegar lá na vida das pessoas, em nome de Jesus, amém? 2 convites. Primeiro, se você não foi batizado, nesse domingo nós temos batismo. E batismo não é assim: estou preparado. Não, batismo é: vou lutar a batalha, Jesus disse que eu tenho que passar pelas águas e vou dar bom testemunho a partir de então. Então venha para ver se lava essas das nossas vidas, amém? Então venha, porque a Bíblia diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Então vai ser um tempo precioso. Ainda dá tempo, coloca seu nome lá, para que você possa estar conosco nesse domingo. Vai ter, em todos os horários, vai ter culto de batismo, amém? É dia 30, tá? Não é nesse agora é Santa Ceia. Então está ali escrito, né? Dia 30. Nesse vai ter Santa Ceia. Quarta-feira que vem nós vamos ter ceia também. E eu quero fazer um convite. Quem é casado aqui? Vou te dar uma dica: só tem 5 vagas para Buenos Aires. São 50 casais. Só tem 5 que conseguimos lá. E se você quer ter uma imersão para o seu casamento, vou te dar, né, hashtag fica a dica. Não perca a oportunidade. Vai ser um tempo precioso lá. Assim que a gente terminar, nós vamos ter a nossa oração, ungindo você com óleo, como toda quarta-feira a gente faz. Então você tem uma causa, algo que você quer apresentar de Deus, venha à frente. Os demais irmãos saem em silêncio, para que a gente possa orar com aqueles que vão estar aqui à frente. Levanta a mão bem alto. Fala assim: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor do nosso Deus, o Pai, a graça do nosso irmão Jesus e a consolação, comunhão, poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Vão em paz, Deus abençoe.